Olá para todos, está no ar o nosso Papo em Dia e hoje vamos falar sobre as indústrias da região com o nosso convidado Mauro Miyaguchi, que é diretor da Regional da Ciesp de São Bernardo. Tudo bem, Mauro? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, Mariana. Eu que agradeço. Bom, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria falar um pouquinho sobre esse trabalho do Ciesp, como que funciona, quais são as ações. Bom, o Ciesp é o centro das indústrias do estado de São Paulo, né? Nós temos 4 regionais aqui na região do Grande ABC e São Bernardo é uma delas. É uma associação no qual contempla aí maioria das indústrias da região de São Bernardo, né? Praticamente todas as empresas grandes, né? Médias, pequenas, indústrias. E o objetivo principal é a representatividade, ou seja, representar essas indústrias junto ao poder público municipal, junto às concessionárias como o Enel, Sabesp, os prestadores de serviço e principalmente fomentar a inovação em negócios para as nossas empresas. E qual, na sua avaliação, claro, a representatividade aqui na região do Grande ABC? Olha, o Grande ABC sempre foi aí um protagonista na questão de desenvolvimento econômico, principalmente focado na questão da indústria, né? Semana passada nós tivemos com o presidente da Volkswagen, no qual estávamos lembrando quantos funcionários a Volkswagen chegou a ter na época auge, né? Nós chegamos a ter 42 mil funcionários praticamente na Volkswagen, né? Ou seja, o setor automotivo sempre puxou, sempre foi alavanca e protagonista no desenvolvimento econômico regional, né? A indústria continua sendo, para nós no Grande ABC, o principal alavancador. Porém, é aquilo, no decorrer dos anos a gente vem perdendo muitas empresas para outras regiões, né? Caso aí recente da Toyota, que foi para a região de Indaiatuba, Sorocaba, a própria Ford, que deixou de operar aqui, a Rolls-Royce em São Bernardo, né? A Mangels. Então, assim, continuamos ainda pujante na questão industrial, porém necessitamos sim de fazer um trabalho forte para rearranjo, não só do setor automotivo, mas para outros setores que venham a contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. Como você vê a saída dessas empresas em São Bernardo, né? Algumas não tão recentes, mas ainda existe esse impacto? Sim, tem um fator que ele praticamente é um fator natural que está ocorrendo, que é a questão de outras regiões, de uma certa forma, que oferecem não só benefícios fiscais, mas também oferecem uma facilidade em termos de qualidade de vida, em termos de tempo de deslocamento, enfim, né? Agora, existe uma necessidade nossa de realmente fazer com que a nossa região seja mais competitiva também, né? É inegável que o posicionamento geográfico que São Bernardo tem é extremamente estratégico, né? Agora, não adianta ficar só falando que ela é estratégica se nós não temos aí um plano de ação para manter as empresas que nós temos, né? E trazer outras empresas que venham agregar valor para essas empresas que já temos, né? Porque eu falo que as montadoras de veículo continuam sendo um ícone para nós, continuam sendo extremamente importante e nós temos que ajudá-las, inclusive, a se tornar mais competitiva. De que forma nós podemos fazer isso? Nós podemos trazer, por exemplo, empresas que são fornecedoras dessas empresas maiores para ocuparem espaço que nós temos na nossa região, né? Não estou nem falando numa guerra fiscal. Não estou querendo trazer uma empresa inteira aqui, mas, por exemplo, um fabricante de rodas. Onde ele está localizado? Ele está localizado em Minas Gerais, em outro estado ou em outro país, né? Eu acho que nós podemos fazer um trabalho proativo de ir atrás dessas empresas e não trazer ela inteira, mas falar, olha só, quantas rodas você fabrica para a nossa região? Né? E aí amparar, ajudar essas empresas a se instalarem dentro das próprias empresas que nós temos hoje, que existe alguns espaços ociosos, ou até mesmo próximo dessas empresas. O impacto disso seria muito grande, né? A gente ajudaria a manter as empresas, ajudaria a aumentar a competitividade delas e atrairia novas empresas e novos segmentos também para a nossa região.
Bom, não só a cidade, né, a região do Grande ABC sempre foi muito conhecida por essa força industrial. Em alguns momentos, em outros também perdeu esse reconhecimento, mas a gente tem um dado interessante aqui, né, que é um crescimento de 8,2% segundo os dados da Fundação SEAD. Esse aumento aqui do crescimento industrial na região se destacando em todo o país. Isso é uma demonstração dessa força da indústria local, né, nesse momento? Eu acho que a questão da produtividade, né, do aumento da capacidade industrial, ela aumenta por alguns motivos. Um dos motivos é também a questão da inovação, da tecnologia. Hoje a gente acaba fabricando mais produtos, né, com uma quantidade menor de pessoas. Por isso que eu acho importante a gente trazer empresas que venham agregar serviços e produtos nas empresas atuais que nós estamos. Ou seja, trazer empresas de eletrônica embarcada, trazer empresas de energia elétrica, por exemplo, essa questão hoje muito forte dos carros elétricos. Nós temos em São Bernardo a primeira empresa que fabrica ônibus elétrico do Brasil. Ou seja, e aí, como que a gente pode facilitar a vida dessas empresas? Como que a gente pode trazer fornecedores para mais próximo dessas empresas? Então é sentar com essas empresas e traçar uma estratégia para que cada empresa dessa seja beneficiada ao trazer mais empresas do setor para a nossa região, entendeu? Na sua opinião, o que é necessário hoje para que realmente a região tenha esse atrativo para que mais empresas venham participar? Eu lembro que, pelo menos São Bernardo, era conhecido no início como a terra dos móveis, depois passou para a terra dos automóveis, e hoje eu sinto que falta um pouco desse ícone, desse tema importante para se identificar a nossa cidade, a nossa região. Então acho que o primeiro ponto é a gente identificar como nós queremos ser chamados daqui a 10 anos. Nós queremos ser a cidade do quê? Pode ser a cidade do design, pode ser a cidade de inovação, pode ser a cidade de eletrônica embarcada, pode ser a cidade de carros elétricos, de mobilidade elétrica. A partir do momento que nós definirmos isso em termos regionais, eu não vejo um momento mais possível de fazer isso agora, que o consórcio está se mobilizando, que a agência está direcionando algumas ações para que todos os nossos CIESP, associações comerciais, entidades de uma forma geral e sociedade ajudem a definir qual é o setor que nós queremos ser reconhecidos mundialmente, para que todas as empresas que venham buscar design, venham buscar eletrônica, venham buscar computação, venham buscar mobilidade elétrica, lembre que a nossa região é, digamos, a referência. Com isso, eu acho que a gente consegue segurar também uma mão de obra mais qualificada, porque hoje em dia, Mariana, as pessoas que estão fazendo faculdade de engenharia, por exemplo, eles pensam em sair do país. Ou seja, as principais cabeças estão indo para fora. E por quê? Por que nós não conseguimos mantê-los aqui? Eu acho que esse é um desafio que nós temos para os próximos 10 anos. Eu sempre acreditei que um plano para uma região como é a Grande ABC, ela não passa por um mandato de 4 anos. A gente precisa fazer um plano de 10 anos, independente de quem venha assumir, continue direcionando esse plano. Por isso que a importância da sociedade organizada se mobilizar, para que a gente faça isso em conjunto. Então, assim, eu acho que o momento é oportuno para que a gente possa decidir, e o CIESP está, digamos assim, sendo protagonista também para que isso aconteça. Você tocou num ponto importante, a questão de estudantes se formarem aqui para quererem atuar lá fora, e aí a gente acaba não colhendo os frutos aqui no nosso país, na nossa região. Como reverter essa situação, na sua opinião? Nós chegamos a fazer um trabalho com algumas entidades, ou seja, o CIESP, eu lembro que a gente trabalhou com o Senai, trabalhamos com o Senac, trabalhamos com algumas faculdades, para tentar identificar o que faz com que o jovem tenha essa preferência de sair do nosso país ou da nossa região. E aí chegamos a algumas ações que estão ocorrendo no mundo inteiro, que o pessoal chama de distritos de inovação. Ou seja, existem alguns distritos de inovação hoje no mundo inteiro,
em Barcelona, em Paris, em Melbourne, nos Estados Unidos, ou seja, em Porto, no qual se cria um ambiente propício para a inovação, para que jovens engenheiros e pesquisadores, eles tenham interesse para vir para essa região, ou seja, do mundo inteiro, né? Isso, a troca é muito importante. Pessoas que um engenheiro da Índia, engenheiro da China, engenheiro do Brasil, engenheiro americano, engenheiro europeu, ou seja, asiático, né? A troca é muito importante. Para você ter uma ideia como isso é sucesso, empresas como Google, Microsoft, eles estão indo para esse local para buscar essas pessoas, né? Por que não fazer isso no Brasil? E a gente chegou ao ponto de identificar o seguinte: os jovens eles querem hoje o quê? Primeiro, segurança. Certo? Ambiente Sim. seguro. Segundo, eles querem algumas facilidades no sentido de morar próximo da onde ele trabalha, ter as diversões, o lazer também próximo. Hoje muitos jovens não querem dirigir, então essa questão de mobilidade também é muito importante para os jovens. É o que acontece nessas cidades que eu falei. Barcelona tem um distrito de inovação, no qual tudo ocorre ali naquela região. Você tem restaurantes, teatros, você tem cinemas, lazer, moradia e trabalho no mesmo, digamos assim, no mesmo centro, né? Então, eu acho que o ABC ele tem total condições de trazer, iniciar um projeto a médio prazo para se construir um distrito de inovação aqui. Realmente, né, proporcionaria uma grande qualidade de vida, né? Perfeito. No entorno. E traria jovens, ao invés da gente exportar, a gente traria jovens para cá. Para cá, né? Sim, com certeza. Bom, falando um pouquinho aqui do CIESP São Bernardo e Santo André também, no último mês, essas duas regionais se uniram em prol do Comitê das Grandes Empresas, né? Como que vem funcionando até o momento? Olha, é um trabalho que o Norberto, nosso companheiro de Santo André, está pilotando, né? É aquilo que eu falei, as grandes empresas ele tem um papel fundamental, principalmente para alavancar a cadeia produtiva. Então, por exemplo, incentivar e divulgar formas dessas empresas maiores estarem comprando serviço, comprando produtos na nossa região. Não é? Trazer quais são as demandas que essas empresas possuem e que geram oportunidades para novas empresas, novas tecnologias a serem desenvolvidas para que sejam fornecedores dessas empresas. A gente chama isso de uso do poder de compra, né? Ou seja, a grande empresa tem um poder de compra muito maior e pode alavancar e ajudar as pequenas e médias empresas a serem fornecedoras, né? A implantarem programas de qualidade dentro das empresas pequenas para que possam ser futuros fornecedores. Então, assim, o papel é muito importante e é fundamental que a gente esteja cada vez mais próximo dessas empresas. Bom, falando um pouquinho em geral, também a gente comentou sobre essa situação que leva o jovem estudante a sair do Brasil, né? Toda essa qualidade de vida nesse entorno. A gente vê aqui no Brasil hoje os juros muito altos, né? É uma questão realmente que não impacta somente aqui na região. E é o que a gente comentou também. O que impacta também além disso? O juro alto é um câncer, né? Porque assim, e é incrível como décadas após décadas nós continuamos acreditando, o governo acredita que os juros altos é o que inibe a inflação, que vai segurar a inflação e que não atrapalha a economia, né? Ou seja, o que causa a inflação? A causa da inflação é uma escassez de determinados produtos no qual a população quer comprar e aí no caso a oferta é menor do que a demanda, ou seja, aí acaba aumentando o preço. Não seria mais fácil fazer um incentivo maior no setor produtivo, para que o setor produtivo produza mais, no qual a população possa comprar e a oferta ser menor do que a demanda? Ou seja, o poder aquisitivo do brasileiro ser ele trabalhando, tendo emprego, tendo oportunidades de renda, ele acaba comprando mais e a produção atende a essa demanda. As indústrias vão produzir mais, o comércio vai vender mais, né? E aí você não tem a alta dos preços. Então eu sempre falo assim, é invertido a coisa. Se eles tentam segurar a produção, tentam segurar as empresas para não aumentar o preço de produto. Onde tem que ser feito ao contrário, tem que aumentar a oferta de produto para que não haja inflação, né? Então é uma coisa que tem que mudar,
né? Essa cabeça tem que mudar para que a gente possa realmente crescer e ter, porque o juros alto ele atrapalha todo mundo, né? E principalmente as pessoas mais pobres, né? Porque as pessoas mais pobres estão pagando juros exorbitantes para os bancos ou para o cartão de crédito, né? E os lucros dos bancos são cada vez maiores. Ou seja, se você for ver o setor financeiro, os balanços, a lucratividade do ano, sempre crescendo, sempre crescendo. Então, isso a custa de quem? Das pessoas, né? Do cidadão, né? Falando dessa questão também de produtividade, isso não é de hoje, né? As coisas só aumentam nesse sentido, que é a inserção da tecnologia no setor produtivo, né? Até que ponto isso é bom e também não é bom para o crescimento do país, visando também a vida dos trabalhadores, né, do crescimento regional, principalmente? Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né, Mariana? Eu acho que você pega uma produção atual, existe muita automação, existe muita robótica, né? Porém, o crescimento de empresas que desenvolve robóticas, desenvolve softwares, desenvolve automação, também aumentou significativamente. Então, o emprego que era gerado hoje dentro de uma montadora, ela é gerado fora dela através das empresas que têm automação, tem robô, tem componentes eletrônicos, tem software, tem sistemas, né? Então, assim, tudo é uma questão de equilíbrio. Eu acho que a questão da tecnologia, ele não tira... ele não rouba as vagas das indústrias. Ele transfere algumas vagas para outros setores que cada vez está mais em expansão, né? Então essa é uma realidade que nós temos que ter, né? E temos que lidar com ela. Agora, o que está acontecendo atualmente é que nós estamos preparando os jovens de uma forma ampla para se preparar em termos de tecnologia. Tem que saber sobre inovação, tem que saber lidar com computador, tem que saber isso, tem que saber... Porém, nós estamos tendo uma dificuldade enorme, estou falando em termos de mercado, né, de pessoas para operarem na questão de chão de fábrica, ou na questão de empregos no qual necessita de mão de obra, né? Hoje em dia, a maioria dos jovens não quer trabalhar presencial. Ou seja, Sim. Eles querem trabalhar virtual. Por quê? Porque está sendo vendido de uma certa forma que tudo é virtual, tudo é mais fácil. E na realidade ele não é. Principalmente para a pequena empresa. A pequena empresa, muitas pequenas empresas, ainda é necessário a presença. Muitas pequenas empresas ainda não têm um sistema, por exemplo, dentro dela, uma computação, uma inovação muito grande. Muitas pequenas empresas ainda dependem de uma planilha Excel, ou seja, essa realidade eu acho que não está, digamos assim, muito clara para os jovens. Então o jovem chega para trabalhar numa empresa pequena, ele não encontra aquilo que venderam para ele. E aí ele fica uma semana, um mês e quer ir embora. Entendeu? E nem toda empresa grande vai contratar 100% das pessoas no mercado. Então esses jovens eles vão partir para quê? Né? Então eu acho que é uma coisa que nós temos que começar a equilibrar. Eu estou fazendo o início de um trabalho para tentar levantar essas demandas, né? Junto com o pessoal do Senai também, né? Para adequar melhor essa questão da realidade das pequenas empresas. Comércio então é pior. Sim. Ou seja, ninguém quer trabalhar no balcão. Ninguém quer trabalhar mais na expedição presencial. Né? Por quê? Porque venderam para ele que expedição hoje em dia é tudo automatizada. Então é algo que a gente precisa atravessar, e o desafio é compreender e equilibrar isso tudo. Um grande desafio, né? Bom, falar sobre o setor industrial, econômico, é falar de política. Eu queria saber a sua opinião em relação à cidade de São Bernardo, que esse ano tem uma nova gestão, que é do Marcelo Lima. O que mudou até agora com a gestão dele, né? Como que impacta aí no setor econômico? O Marcelo é uma pessoa que está com uma visão bastante ampla em relação à questão de resgatar São Bernardo como... Não só São Bernardo, né? Ele vem fazendo um trabalho regional muito interessante, mas resgatar a região e a nossa cidade como ícone da indústria, né? Ele sabe, ele tem a consciência de que a indústria
puxa serviços, que também puxa o comércio. Ele tem a clareza que a indústria tem um ticket médio em termos de salário mais alto, né, devido às ocupações, e que gera os outros empregos, não desmerecendo outros setores, pelo contrário, né, tudo é uma soma, né, mas ele sabe disso. Então o sistema, por exemplo, o sistema de logística, não tem o que você ter de logística se você não tem produto para transportar, e você tem que ter indústria para fabricar. Você não tem o que vender se não tiver produto, tem que ter o comércio. Serviços, a mesma coisa. Então, assim, o Marcelo está com uma boa visão. A gente fechou um acordo agora, um convênio agora, para que periodicamente a nossa diretoria, nosso conselho, sente com ele, e junto com o secretário Rafael Demarque, que para nós tem feito um trabalho de ponte muito interessante, né? É um rapaz novo, com uma visão diferente, com uma vontade grande de fazer e trazer essa inovação para a cidade. Então, assim, para nós foi extremamente positivo estar fazendo esse trabalho com eles. Acho que isso tudo, todos têm a ganhar. Bom, falar de economia, falar de política é envolver a todos, né? A gente envolve ali o empresário, o trabalhador. E o Diário vem trabalhando nesse momento em uma campanha sobre a saúde mental das pessoas, né? Como que a indústria pode se encaixar dentro desse tema? Bom, esse tema ele tem ganhado cada vez mais espaço e pauta nas agendas do setor industrial e das empresas de uma forma geral, né? É uma preocupação grande que desde a pandemia isso se evidenciou muito forte, né? A questão de problemas com saúde mental dentro das empresas estão cada vez mais frequentes, né? E diante essa legislação da NR1 também, que começou já a discutir desde o início do ano, e iria ser implantada agora em maio, foi jogada aí para o início do ano que vem e tudo mais, mas isso não importa a data, né? As empresas estão se preocupando e já estão tendo ações para que essa questão da saúde mental dos seus funcionários, colaboradores, sejam cada vez mais cuidadas, né? Assim, o patrimônio principal de uma indústria, de uma empresa, são seus colaboradores, né? Porém, tudo isso está acontecendo, está vindo de uma forma muito rápida também, né? Então, assim, o número de pessoas, digamos, o número de ausências hoje, ele aumentou muito para o setor produtivo, né? Porque os próprios médicos, às vezes, têm dificuldade de diagnosticar o que é o problema de saúde mental. Então hoje uma pessoa chega, por exemplo, no médico e fala assim: olha, eu estou meio triste, estou meio chateado já há algum tempo, papapá, e o médico vai fazer o quê? Né? E aí ele dá um atestado já. Então essa ausência muitas vezes de 3, 4 dias, nós temos sentido. Temos que cuidar muito. Tanto que a telemedicina, nós estamos implantando, várias empresas estão implantando a telemedicina, apoios internos mesmo, dentro das empresas, né, com ambulatório e tudo mais. O pessoal de RH hoje se preocupa muito em estar mais ouvindo os colaboradores. Então, assim, a preocupação é muito grande. Eu acho que isso tem que ser feito em conjunto com os colaboradores, né, para que realmente seja direcionado da melhor forma. Um assunto super importante, né? Inclusive nós temos esse ano, nós temos o nosso evento DSG, que o tema escolhido foi a saúde mental. Entendeu? Porque ele está sendo tão importante que o nosso diretor, o Vitor Seravalli, está direcionando toda a nossa pauta DSG para a questão de saúde mental. Esse evento ainda vai acontecer? Setembro, ele ocorre em setembro. Ele é o terceiro ano que está ocorrendo. Ano passado ocorreu na FEI, esse ano aqui ainda não foi definido o local, mas a pauta é grande. Apresentamos alguns cases sobre o que as empresas estão fazendo para cuidar do tema, né? Então sempre foi muito rico, mas esse ano vai ser mais rico ainda. Importantíssimo, né? Saúde sempre em primeiro lugar. Bom, passando de saúde para festa, comemoração, Passarinho Verde aí me contou que o CESP completa 63 anos. Completou 63 anos, né? Desde da época de Robert Simonsen, ou seja, o CESP São Bernardo sempre foi muito protagonista, até porque pelo poder da indústria local,
não é? E 63 anos com muito trabalho, né, Mariana? Porque o setor produtivo, ele passa por vários problemas, né? Desde a questão dos juros, como a gente conversou, da questão da burocracia em excesso, da questão da legislação trabalhista, ou seja, e estar completando 63 anos, para nós é um marco de conquista. Logicamente, as entidades também precisam se renovar, precisam se mudar, se adequar à situação atual, e é o que o nosso CIESP vem tentando fazer. Nosso conselho é muito participativo, nós temos praticamente 35 empresas que são conselheiras da nosso CIESP. A participação é muito ativa deles, chegando a 80% da participação. Então, assim, temos muito a comemorar e cada vez mais valorizar o setor produtivo. Bom, e para a gente encerrar aqui o nosso Papo em Dia, uma última perguntinha só. Qual que é a expectativa para o CIESP neste ano de 2025, né? Metade do ano já? O que eu tenho como expectativa e tenho discutido muito com a nossa diretoria e conselho é resgatar esse projeto do que queremos para os próximos 10 anos. Por quê, Mariana? Porque as prefeituras estão no primeiro ano de mandato, né? As prefeituras, elas estão já fazendo o seu planejamento para os próximos 4 anos. Né? Alguns planos de governo, no caso de São Bernardo, a gente ajudou a trabalhar junto com o secretário, junto com o prefeito, Marcelo Lima, e agora é a gente montar um plano de ação, né? Colocar isso num cronograma e aí começar realmente a trazer essa ação para uma realidade, porque senão ele fica só no papel, né? E a nossa ideia é elaborar esse plano com datas, frequentemente, como eu falei, sentar com o prefeito e ver o que andou, o que não andou, por que não andou, né? E ajudar o governo a fazer com que a gente chegue a conquistar esse espaço e essa visão que a nossa cidade e região tanto necessita, que é desenhar os próximos 10 anos. Mauro Miyaguchi, diretor regional do CIESP São Bernardo, muito obrigada pela participação. Obrigado você, Mariana, obrigado pela oportunidade de estar trazendo esse tema tão importante, né? Porque tem tantos jovens aí, de uma certa forma, meio perdidos em relação a que carreira seguir, e muitas pessoas sêniores também, 50 a mais também, né? É meio inseguro do que vai acontecer para os próximos anos. Então, acho que a gente tem obrigação de dar um cenário, de mostrar o que nós queremos e pedir ajuda para que todos ajudem a chegar no mesmo lugar. Então, obrigado aí, parabéns ao Diário. Obrigada. E muito obrigada a você que nos acompanhou em mais um Papo em Dia e nos vemos na próxima semana.